do Flamengo. Que chacoalhada em cima do São Paulo, hein, Calçade? Boa noite. Olha, boa noite. É um prazer estar aqui com o Fábio, com você, com o Fã de Esportes. Eu estava conversando com o Fábio aqui, falei, pô, Fábio, a gente veio preparado para fazer um programa para falar de um jogo, 90 minutos, às vezes 95, 98. Acabou com 30 E o segundos. jogo acabou com 3 minutos. Isso aí. Olha, Fabião, você vai contar a história da sua... Porque é o seguinte, hoje é importante o Fábio, que tem a experiência lá dentro, contar pra gente o que acontece quando você entra, como entrou o Flamengo, e o que acontece do outro lado quando você entra em campo do jeito que entrou o São Paulo. E ele viveu essas histórias muitas vezes. Não, e parece que isso fica claro com 20 Acontece segundos de jogo, Fábio, com 30. E engraçado é que o São Paulo viveu isso contra o Corinthians, certo? Mas era o corintiano reclamando de como o Corinthians não tinha entrado no jogo. O que aconteceu com o São Paulo? Bom, primeiro, boa noite a você, Bruno Calçade, boa noite a todos. É difícil explicar, né? Quando você toma um gol com 20 segundos do primeiro tempo, um descuido, né? Então, assim, o São Paulo tem jogadores experientes, ali o Miranda, que a gente pode falar depois na hora do lance também, se era a melhor decisão de trazer a bola para dentro naquele momento, arriscar um passe com o jogador de costas, mas muda um cenário todo, né, Bruno? Então, assim, méritos do Flamengo, que entrou, como o Calçade falou, entrou muito mais ligado que o São Paulo, né? Desde o primeiro minuto, como foi mostrado no gol, o Flamengo entrou em busca de uma marcação sob pressão, tentando achar o gol logo no início da partida e conseguiu, né? A gente está vendo o lance ali, o Miranda, ele arrisca um passe para o Lisieiro, o Andrés acaba roubando a bola, aciona o Bruno Henrique, que acha o Gabigol. E aí, quando você sofre um gol com 20 segundos contra um time como o Flamengo, né, com a qualidade técnica, um time bem armado, com vários jogadores titulares, né? A gente está vendo o Flamengo um pouco mesclado em algumas partidas, mas hoje entrou com uma base muito forte, principalmente na frente, né? Com o Michael, com o Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Então, se complica muito para o São Paulo. Depois, aos 3 minutos, o São Paulo sofre o segundo gol. Depois, aos 10 minutos, o São Paulo tem um jogador expulso. São Paulo tinha jogadores que tiveram muito abaixo, né? O Diego teve uma tarde, né, infeliz hoje pelo lado direito, com muito trabalho na marcação do Bruno Henrique e do Michael. Enfim, é uma série de fatores que aconteceram no jogo de hoje, mas que motivam muito o Flamengo. O Flamengo jogou muito bem, não só o início do jogo, mas também soube controlar o primeiro, o segundo tempo. E o São Paulo, o Rogério vai ter que trabalhar bastante a cabeça dos jogadores, porque é um resultado dentro da sua casa, com mais de 40 mil pessoas no estádio, e mexe com o ambiente do São Paulo, porque é um resultado impactante. E antes de ir para o Silas, só como a gente vai rever essas imagens que a gente está vendo agora, presta atenção nesse segundo gol. Sai com o goleiro. Sim. Né? É uma bola que vem cruzando todo o meio de campo e só quando chega lá que o São Paulo começa a correr. Aí fica difícil. Mas aí é o seguinte, é o São Paulo... Com 10, hein? Com 11, hein? Não tinha 10 isso, ainda com 11. É o São Paulo que não entrou no jogo nos primeiros minutos ou um Flamengo que voltou a ser aquele Flamengo malvado de sempre, hein, Silas? Fala, Bruno. Um abraço para você, Calçade, Fábio Luciano, lá do esporte. Tô com esse meio sorriso no rosto aqui, mas tô muito na bronca, Bruno. Por favor, o que é isso? Eu acho que começa com o Rogério, né, Bruno? O Rogério, no jogo contra o Fortaleza, quando ele faz a substituição de tirar o Igor Vinícius, ele já coloca o Marquinhos lá, na beirada. Já tá sem o Arboleda, ele colocou o Marquinhos lá, o Fortaleza foi e fez o gol. Numa jogada assim, numa jogada totalmente infantil da defesa do São Paulo. Se você tem Orejuela no banco, se você tem Igor Vinícius no banco, você está voltando com o Diego Alves. Qual a necessidade de você entrar com Diego Costa de terceiro zagueiro pela direita e Marquinhos aberto lá, um canhoto? E se a gente lembra bem, quando foi o grande jogo do Marquinhos? Contra o Racing, lá na Argentina. O Racing empatou na Libertadores aqui no Morumbi 1-1. A gente estava cobrindo esse jogo. Ninguém achava que o São Paulo fosse ganhar do Racing na Argentina. O São Paulo foi lá e encaixou 3-1 no Racing. Um jogaço do Marquinhos, jogando onde? Do meio para a esquerda. Do meio para a esquerda, arrebentando. Então, começa por aí. Eu acho que começa pela escolha errada do Rogério Ceni, nessa de colocar o Marquinhos aberto lá do lado direito, como ala. O Marquinhos, para mim, tem que ser o substituto do Rigoni, tem que ser o substituto do Luciano, tem que ser o substituto do Caleri, o cara que vai dar velocidade, e que os meias vão achar ele por conta da velocidade. De ala, não vejo. Com o Igor Vinícius e o Orejuela no banco. Depois, eu acho que alguém precisa conversar com o Lisieiro. Pelo amor de Deus. O Fábio Luciano pontuou aí a questão, não sei se foi o Fábio ou se foi o Calçade, a questão do Miranda. O Miranda poderia ter, assim,
Pô, 20 segundos de jogo, fazer uma opção melhor, de repente atrasar para o Volpe, dar um balão lá na frente. Isso. Mas o Lisieiro, cara, alguém precisa conversar com ele, porque já não é a primeira vez que acontece isso, sabe? O ideal é amadurecer e aprender com os erros dos outros, mas quando é com você, cometer o mesmo erro toda hora, eu acho que não dá. Então, assim, eu acho que o São Paulo está pagando por isso, agora vai ficar muito complicado, e o Flamengo não tem nada a ver com isso. Renato Gaúcho fez muito bem em optar por Bruno Henrique, Gabigol, e o Michael, que a gente deve falar muito dele ainda, né? Mas ele está voando. Esse resultado ou essa atuação de hoje devolve, Silas, o favoritismo para o Flamengo ou ainda não? Ô, Bruno, eu acho que não. Sabe por quê? Esse São Paulo aí não está à altura do Palmeiras. E os São Paulinos, né? Como é que eles saíram aí do Morumbi depois dessa trombada que o Flamengo deu no São Paulo, hein, Edu? Tudo bem, Brunão? Como é que você tá? Muito boa noite a todos, Calçade, Fábio Luciano, Silas, fã de esportes. Na verdade, eles já aos 10 minutos, eles já estavam com a tensão que deixaram o Morumbi depois de mais 80 e alguns minutos de bola parada. Porque, estava ouvindo vocês, aí aos 10 minutos o jogo acabou, os 47.855 torcedores que aqui vieram, o Flamengo estava bem representado por sua torcida também, mas a grande maioria de São Paulinos sabiam que o jogo tinha terminado com a expulsão de Caleri. Erros individuais. O primeiro é do Lisieiro, aos 30 segundos, perde uma bola, o Flamengo rouba, faz 1-0. São Paulo não tem nem tempo de dar a saída, né? Pela esquerda, o Michael cria a jogada com o Bruno Henrique, sai o segundo gol, marcado pelo Bruno Henrique, e aí vem a expulsão, uma entrada totalmente sem noção do Caleri, né? Que tentou justificar o injustificável. Foi bem na minha frente, eu estava aqui do lado, e essa expulsão acabou de matar o São Paulo, né? 2-0 em 4 minutos, o São Paulo já estava meio morto. Com a expulsão do Caleri, ele morreu aos 10 minutos. E daí pra frente, o Flamengo fez um amistoso, né? Não forçou, mesmo assim fez mais 2 gols, poderia ter feito mais 2 ou 3. O São Paulo se resumiu a uma falha do Rodrigo Caio, que o Rigoni não conseguiu dominar quando estava 2-0 ainda. Se ele faz ali, podia ter dado um pouquinho de emoção. E no segundo tempo, há 2 chutes, um do Vitor Bueno e outro do Luciano, que o goleiro do Flamengo não teve muitas dificuldades para espalmar pela linha de fundo. Bem, vamos começar com o lado mais quente, mais tenso. Afinal de contas, o São Paulo se meteu numa grande enrascada, né? Porque tem a mesma, está em 15º, o 16º tem um jogo a menos, que é o Bahia, e 2 pontos a menos. Ou seja, se ele consegue, com esse jogo a menos, vencer, já joga o São Paulo para uma posição acima da zona de rebaixamento. E hoje o São Paulo vai ter que, por incrível que pareça, torcer para o Juventude não ganhar da Chapecoense. Porque se o Juventude ganhar da Chapecoense, o Juventude fica 2 pontos do São Paulo para jogar o São Paulo na zona de rebaixamento. E mais, o próximo jogo do São Paulo é o Palmeiras, no Allianz Parque, na próxima quarta-feira. O Rogério hoje começou com uma escalação totalmente estranha. O Diego Costa, onde o Michael deitou e rolou durante o jogo todo, quando não ele, o Bruno Henrique, o Diego Costa não jogava há 90 dias. O último jogo dele foi no dia 14 de agosto, setembro, outubro, novembro, 90 dias. E aí ele colocou o Diego Costa improvisado para marcar o jogador hoje mais insinuante do Flamengo. O jogador que não tem sido parado nem por especialistas na posição, nem por laterais direitos que estão jogando bem o Campeonato Brasileiro. Imagine um zagueiro improvisado que não joga por 90 dias. Não à toa, 3 dos 4 gols saíram por aquele setor. 2 em cima do Diego Costa. O segundo e o quarto, o terceiro ele não estava na marcação, mas o gol foi ali pelo setor. Além disso, ele sacou o Luciano, começou com 3 atacantes, Marquinhos, Rigoni e Caleri. Com a expulsão do Caleri, no segundo tempo ele substituiu Rigoni e Marquinhos, que são os 2 mais velozes, por Vitor Bueno e Luciano, que a torcida já estava pedindo desde a metade do primeiro tempo. Além disso, sobraram muitas vaias para o Volpe, e quando o Rogério, aos 25 do segundo tempo, colocou em campo Shailon, Bruno Alves e Orejuela. E tá me fugindo outro, e sacou talvez para mim o melhor jogador do São Paulo durante a partida, o Gabriel Neves, foi o que mais correu, o que mais brigou, o que mais tentou alguma coisa. Aí os gritos de burro ecoaram, não com tanta força, mas ecoaram aqui por alguns torcedores do São Paulo, insatisfeitos principalmente com a não entrada do Benítez em campo. Orejuela foi o terceiro que entrou. Orejuela, Bruno Alves e Shailon entraram aos 25 minutos com o placar já de 4-0. Então agora o São Paulo vai ter que se recompor, se reorganizar a partir de amanhã. Tem as voltas do Rodrigo Nestor, do Wellington e também
do Gabriel Sara e Nossa, provavelmente agora vai. do Arboleda, que joga terça-feira à noite no Chile e chega quarta-feira no Brasil. Talvez, depois de uma avaliação, tenha condições de jogar à noite contra o Palmeiras. Com vai esses pro jogo. prováveis 4 reforços e sem o Caleri, São Paulo vai ter Palmeiras na próxima quarta-feira. E aí a tabela marca, na outra quarta-feira, o Atlético Paranaense, logo após a decisão da Sul-Americana. Aí Sport e Juventude aqui no Morumbi viraram jogos decisivos, viraram Copas do Mundo no Brasileiro para o São Paulo. E aí sai contra o Grêmio na penúltima rodada e contra o América Mineiro na última. São os jogos que vão definir se o São Paulo vai brigar muito lá embaixo, vai ficar no limbo ou vai buscar ainda alguma coisa em termos de Sul-Americana. Libertadores está ficando bem Esquece difícil. isso, né? No Perfeito. final da partida, já quando os times tinham entrado no vestiário, a gente estava montando o equipamento aqui para esse flash, para esse link. 2 torcedores invadiram o gramado do Morumbi. E olha, deram um baile aí nos seguranças até serem pegos, né? E entregues à polícia militar que ainda estava dentro do gramado. 2 torcedores do São Paulo. Um deles até tirou a camisa, mostrou para os torcedores que ainda estavam na arquibancada, estavam aqui na numerada. Os 2 foram pegos pelos seguranças, mas volta a dizer, olha, foi difícil. Os seguranças, olha, estavam mais perdidos que a defesa do São Paulo ali, tentando marcar os jogadores do Até Flamengo. isso, Mas no final defesa das zoada, contas, viu? Pelo conseguiram amor de pegar Deus. os 2 e entregaram às autoridades. A Polícia Militar já encaminhou eles aqui à delegacia do Morumbi. Não creio, até pela falta já de arbitragem em campo e tudo mais, que isso vá render alguma punição ao São Paulo, a não ser que as imagens sejam utilizadas pelo STJD para algum tipo de punição. Era só o que faltava, e eu vou dar né? mais um detalhe antes de encerrar. Bruno, se o Flamengo tivesse feito mais um gol, o São Paulo conheceria hoje a maior goleada dentro de casa. Você lembra que a maior foi ainda esse ano, pelo Brasileiro do ano Contra o passado, 5-1 do Internacional aqui no Morumbi. Se o Flamengo faz mais um gol, faz 5-0, São Paulo conheceria no mesmo ano, por 2 temporadas diferentes, as 2 maiores goleadas sofridas dentro do Morumbi. Acho que explica muita coisa, né, Bruno? Nossa. Bem, pessoal, não dá nem pra falar como é que vocês estão, porque hoje o São Paulo conseguiu mais uma vez humilhar o seu torcedor. E eu vou dar alguns detalhes da gestão Casares desde o início. Maior goleada da história no Morumbi, o 5-1 pro Inter. Se o Flamengo tivesse feito mais um, seria a maior goleada da história que o São Paulo sofreu no Morumbi. É o pior ataque da história do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Perdeu um brasileiro com 7 pontos de diferença. Foi na gestão Casares. 38% de aproveitamento no brasileiro, 4 técnicos diferentes em 11 meses. Isso porque ia ser uma gestão revolucionária. E tem a 4ª maior folha salarial do país e tá brigando para ser rebaixado. E aí? Vai me falar o quê? Estamos brigando pra não cair, pessoal. Essa é a verdade. Quando acabar o vídeo aqui, vou ficar ligado no jogo de Chapecoense e Juventude e torcer muito pra Chapecoense, porque torcer pro São Paulo não durou nem 30 segundos, né? São Paulo toma um gol, a lá saída de Diniz, o Diniz ainda é outro fantasma do São Paulo, né? Os caras querem sair com a bola tocando, dá um bico pra frente. Aí tocar pra quem? Pro Lisieiro. O Lisieiro na primeira, na segunda, na terceira, não adianta. É o filhote de Cotia do Crespo, é o filhote de Cotia do Ceni. E aí o São Paulo vai vir reforçado contra o Palmeiras, porque vai vir Sara, vai vir Nestor, vai vir o Wellington. É isso aí. A verdade é a seguinte. Se o São Paulo conseguir 7 pontos, tá ótimo. 45 resolve esse pesadelo. E aí, meu amigo, é todo mundo pro olho da rua. Começa do zero. E deveria começar do zero, principalmente a partir da gestão, mas o torcedor não tem voz. Tem voz dos mesmos que colocaram o São Paulo nessa situação. Desculpa o desabafo, mas é o momento. Me fala um ponto positivo do jogo. Gabriel Neves. Tá, e daí? E daí? Beleza, coloca aí no lugar do Lisieiro, mas não adianta o São Paulo. Aquele meio campo do São Paulo é um deserto do Saara. O Miranda, eu não sei quem acha que esse é o Beckenbauer. Pega a bola e dá um bico. O Volpe é um goleiraço do São Paulo. É craque em tomar gol bonito. Olha o golaço do Michael. Aí me coloca o Diego Costa de lateral direito. Eu sei que a gente não tem lateral direito. Eu sei. Mas bota o Zé Ruela lá. É o menos pior de todos. Não inventa. Pô, Diego Costa, Shailon, Marquinhos. Pô, Rogério Ceni não aprende. Igor Vinícius também não dá. Deixa até o final e vê no que dá. Agora o São Paulo é um time imprevisível. Só tem um lado esquerdo. Com o Reinaldo, que tem que cruzar 1 milhão de bolas para acertar um passe. Mas é um que tem uma hora assistência. Então, pessoal, desculpa. Não dá. A gente foi massacrado, atropelado. Em 3 minutos estava 2-0. E o Caleri me faz aquela pataquada. Tem que pedir desculpas. Não é o momento, cara. Que sem noção, meu.
Sabe? Não dá pra reclamar de arbitragem, não dá pra reclamar de nada. Tem que reclamar desses jogadores. O São Paulo não merece ir pra segunda divisão. Esses jogadores sim. Mas a instituição e principalmente os torcedores, 47.885, que deu quase 2.800.000 reais. Esse sim merece o São Paulo digno na primeira divisão e jogando futebol que nós estamos acostumados a ver. Só que agora a gente só vive de memória. Ah, mas ganhamos o Paulistão. Cara, então devolve o Paulistão, meu amigo. Porque pra passar por isso aí eu não quero ficar ganhando o Paulistão. Foi mal. Segue aqui o discurso indignado de um torcedor, acredito que seja da maioria de vocês são paulinos. Aos flamenguistas, parabéns, não fizeram mais do que obrigação. E agora, quarta-feira, a gente vai contra o Palmeiras. Como? Esse elenco tem um mental fraco. Esse elenco é tecnicamente fraco. Então é esperar que os que estão atrás sejam tão incompetentes como nós e a gente consegue arrancar uma ou outra vitória naquele sei lá o que, entendeu? O Benítez, autor do único gol contra o Fortaleza, nem entrou em campo. Mas você bota Shailon, você bota Vitor Bueno. Então não dá, entendeu? É capaz do Casares ainda trocar um quinto técnico até o final. Mas é o senhor aí, senhor, ó. Casares, Leco, Raí, Pássaro, Belmonte, Aidar, vocês estão destruindo o São Paulo Futebol Clube. É pro próximo jogo no Morumbi, bota ingresso a R$2, é R$1 de graça, meu. Porque eu tô só o torcedor do São Paulo pra fazer o que fez hoje, apoiou do início ao fim. Então é isso. Mais uma semana melancólica pra gente e fica aí a preocupação no São Paulo na Série B ano que vem. E ó, se cair eu não sei se volta não. Com esses amadores aí na gestão do São Paulo, não sei mesmo. Torço muito para a permanência, não sou daqueles que tem que cair, não. Esses jogadores é que tem que sair de São Paulo. Vamos que vamos, São Paulo, né? Vamos torcer até o fim, até onde matematicamente for possível, tá ok? Saudações tricolores e valeu!